Agora, pessoal, a gente vai conhecer como a gente escreve no JavaScript, a sintaxe, a maneira como a gente deve digitar as nossas regras e os nossos comandos. Toda linguagem de programação, ela tem uma maneira, um comportamento como ela deve ser escrita. E a gente vai entender um pouco mais sobre o funcionamento básico disso aqui dentro do JavaScript. Dentro do JavaScript, a gente pode ter vários tipos diferentes de conteúdo. A gente pode ter conteúdos que são texto, conteúdo que são números decimais, né? Então, por exemplo, uma diferença entre um texto e um número. Se eu colocar aqui, ó, console.log e colocar assim, ó, 5 mais 5, você vai ver que lá no meu console, ó, ele vai dar o resultado 10 aqui, tá vendo? Ele deu o resultado 10, porque 5 mais 5 é 10. Ele entendeu que isso é um número 5 que está sendo somado ao número 5. Agora, se eu colocar isso entre aspas duplas, o meu JavaScript vai entender que isso daqui, esse conteúdo, se trata de um texto. Então, ele vai ver isso aqui como um texto. Então, dá uma olhadinha agora. Se a gente ir lá no nosso console log, olha lá, ele vai imprimir para mim 5 mais 5. Ele não sabe que isso aqui são números para ser somado. Então, se eu colocar assim, 1 entre aspas duplas, ele vai entender que isso daqui é uma letra, vamos dizer assim, uma palavra escrita número 1, certo? Agora, se eu colocar o 1 assim, ó, sem aspas duplas, assim, dessa forma, ele vai entender que isso é um número, o número 1. Então, essa é uma diferença básica entre tipos de dados que são de texto e tipos de dados que são de números, certo, pessoal? Quando a gente usa as aspas duplas, assim, é um texto. Também, quando a gente usa aspas simples, também pode ser usado também como para texto. E quando a gente usa direto assim, ele é um número. No JavaScript, nós usamos também as chamadas variáveis. Nós vamos ter uma aula só para elas mais para frente. Mas as variáveis, elas são usadas para armazenar valores de dados. Então, a gente pode declarar variáveis aqui no JavaScript com as palavras-chave chamadas var, let e const. Essas três palavras-chave aqui, essas três que nós usamos, a palavra var, let e const. A gente vai entender mais sobre elas na aula específica de variáveis. Mas para você entender o conceito, eu vou criar aqui uma variável chamada a, e a vai ser igual a 1, certo? Vou criar aqui uma variável chamada b, e b vai ser igual a 5. E se a gente fizer uma variável chamada c, a gente pode dizer que c vai ser a mais b. E aí a gente pode dar para mostrar para nós no console log, aqui mostrar para nós c. Qual vai ser o resultado, pessoal? Que resultado que vai aparecer no nosso console log? O que você acha antes da gente olhar? Vamos dar uma olhada lá? Ó, mostrou para nós 6, porque o A recebeu o valor de 1, o B recebeu o valor de 5 e o C vai ser A mais B, ou seja, 5 mais 1, 6, beleza? Então essa é uma outra maneira da gente criar uma sintaxe com variáveis. A gente vai aprender isso mais para frente aqui no nosso curso. O JavaScript também trabalha com operadores aritméticos ou para a gente fazer cálculos, como esse que a gente fez. Um mais o outro, a gente usou o símbolo do mais para fazer mais, né? Se a gente fosse fazer vezes aqui, ó, ia dar o resultado 5. Vamos dar uma olhada lá, ó, 5. Por quê? A gente está fazendo A vezes B. Então, aqui o asterisco é o sinal de vezes. Se a gente botasse uma barra, seria o sinal de dividido, né? Se a gente colocasse menos, menos. Então, a gente pode fazer também cálculos matemáticos dessa forma. Operadores aritméticos, né? A gente também pode colocar ou trabalhar com operadores de atribuição, que são usados para atribuir um valor a uma variável. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse sinal de igual, a gente pode dizer que isso aqui é um operador de atribuição. A gente está dizendo que isso daqui é igual a isso daqui, certo? Isso também a gente usa na sintaxe aqui do JavaScript, esse sinal de igual para determinar que isso daqui está recebendo como se fosse um valor. Uma coisa muito importante da sintaxe do JavaScript, isso aqui é um detalhe importante, é que o JavaScript ele é case sensitive, ou seja, ele é sensível a maiúsculo ou a minúsculo. Então, se você fizer, por exemplo, assim, ó, uma variável chamada pessoa, e eu colocar assim, ó, pessoa vai ser Dimitri, e fazer uma outra variável chamada pessoa, e falar que essa variável vai ser Teixeira, se eu mandar ele der um console.log
pessoa minúscula, olha só o que ele vai acontecer. A gente vai olhar lá, ele vai imprimir Teixeira. Agora, se eu colocar aqui tudo maiúsculo, olha só o que vai acontecer, vai mostrar Dimitri. Então, uma coisa é diferente da outra, por causa de maiúsculo ou minúsculo. Ou se eu mandar colocar aqui, para ele imprimir assim, ó, o P maiúsculo, pessoa, assim, dessa forma. O que vai acontecer, será? Se eu for lá olhar, ele vai dar um erro, ó. Diz que não está definido, não existe essa variável que eu passei aqui. Porque para o JavaScript, esse é diferente desse, que é diferente desse daqui, certo? Então, o JavaScript, ele é case sensitive, ou ele é sensível a maiúsculo e minúsculo. Mesma coisa aqui, ó, por exemplo, eu passei var, né, que é para declarar uma variável. A gente vai ver isso ainda mais para uma aula para frente. Mas se eu colocasse assim, ó, com V maiúsculo, pessoal, já não ia dar certo, já estaria errado. Ó, já está até marcando em vermelho aqui para mim que está errado. Isso aqui a cor mudou e tudo mais, porque está errado. Tem que ser tudo minúsculo. Então a gente tem que seguir a sintaxe correta de acordo com as letras maiúsculas e minúsculas também. A gente viu ali naquele outro exemplo do getElementById, que se a gente fizesse assim, document.getElementById, dessa forma, ó, ficou certinho, tá vendo? Pegaram o elemento por ID, porque o E é maiúsculo, o B é maiúsculo e o I é maiúsculo. Agora, se isso tudo tivesse, por exemplo, o I aqui do ID minúsculo, já não deu certo, já está diferente. Então, no JavaScript, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas declarações que a gente faz em minúsculo e maiúsculo, porque ele é sensível. Também quando eu vou declarar uma variável com let, por exemplo, se eu fizer assim, let com L maiúsculo, já está errado, certo? Se eu fizer tudo maiúsculo, está errado também. Teria que ser tudo minúsculo dessa forma aqui. Também no JavaScript, uma coisa que é importante você saber é que não se deve usar os hífens, tá? Quando a gente vai fazer principalmente declarações de variável. Então a gente normalmente faria assim, né? Se a gente quisesse fazer uma variável chamada primeiro, a gente faria assim, primeiro nome, certo? A gente faria dessa forma. Opa, até, vamos dizer assim, eu colocaria uma variável chamada assim, primeiro nome, certo? Só que isso não poderia ser feito, porque a gente queria fazer uma separação. A gente sabe que não dá para fazer dessa forma aqui, porque tem um espaço. Então a gente pensa assim, vou pôr um traço para juntar isso aqui, vai ser uma variável chamada primeiro nome. Mas na sintaxe do JavaScript, a gente nunca pode usar o hífen dessa maneira, porque o hífen no JavaScript ela tem uma função específica, que é reservado para subtrações. Então aqui, o JavaScript entenderia que você está tentando pegar aqui primeiro menos nome, tentando fazer uma operação matemática aqui, primeiro menos nome, que não daria nada, que não daria um resultado, não funcionaria, daria um erro, né? Não pode fazer dessa forma. Então, se você quer fazer palavras compostas, dentro do JavaScript, a maneira mais conveniente é fazendo o chamado camel case, que é a primeira letra maiúscula. Então, eu faço assim, ó, primeiro nome. O que separa um do outro é uma letra maiúscula, certo? Dessa forma aqui, eu faria a sintaxe de maneira correta. Ou podendo usar também o underline, dessa forma assim, ó, primeiro underline nome, certo? Também poderia fazer tudo junto se quisesse. Mas normalmente a gente faz dessa forma aqui, quando a gente quer fazer duas palavras numa só. Beleza? Então são só alguns detalhezinhos sobre como funciona a sintaxe aqui do JavaScript. A gente já falou, não é necessário ponto e vírgula necessariamente no final, mas é bom você sempre colocar para você separar as declarações e tomar esses cuidados de maiúscula, minúscula, né? Ou quando é um texto, quando é um número, né? Esses detalhezinhos que à medida que você for programando aí, você vai pegando esses detalhes aí, beleza? Forte abraço e até a próxima aula. Valeu! Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu gostei, que isso ajuda muito a gente. Continue assistindo esse curso, clicando um desses vídeos aqui que estão aparecendo, beleza? E se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima aula. Valeu, um forte abraço!